Fala galera, tudo bem? Sorteados os confrontos e o caminho, né, também, foram sorteados nessa sexta-feira de manhã e a Champions tem já um desenho pensando lá pra frente, pensando nessa definição de uma temporada que é muito diferente, né? Eu acho que por si só o formato da Champions já traz uma novidade por ser tudo jogo único, jogando em Lisboa, ou seja, todo mundo em Portugal, em jogo único nas quartas, nas semis, a final sempre foi, né? Mas de qualquer forma, tem uma mudança relevante aí no formato que já deixa tudo mais aleatório, mais imprevisível. Então, qualquer análise que a gente possa fazer em relação aos confrontos nas quartas, aos cruzamentos das semis, elas são diferentes dos anos anteriores, porque a gente costumava falar sobre os confrontos com favoritos partindo do princípio de ida e volta, de cada um jogando uma vez dentro de casa, uma vez fora, e em 180 minutos você tende a ter uma lógica maior por uma questão maior de tempo maior de confronto mesmo, de dois jogos, do que em 90 minutos. 90 minutos acabam abrindo as possibilidades para qualquer desfecho aleatório. E o sorteio foi muito interessante porque ele acaba concentrando ainda os times que não foram campeões até hoje de um lado da chave. Então a gente sabe que vai ter na final um time em busca de um título inédito. Um lado da chave da Champions terá um finalista que nunca foi campeão. Isso por si só já é muito interessante, porque se a gente para olhar, a gente está falando de Leipzig, Atalanta, PSG, Atlético de Madrid, que já esteve em várias finais aí recentemente, mas perdeu as duas diante do Real Madrid. Mas de qualquer forma, a gente está falando, principalmente quando a gente fala em zebras, porque eu não coloco o Atlético num grupo de zebras, o PSG também não, mas se a gente quiser tratar Atalanta e Leipzig como zebras, acho que mais como grandes histórias do que como surpresas pelos times terem chegado até aqui, porque se a gente olhar para o nível, tá mais do que justificado. Só que Atalanta e Leipzig estão a 3 jogos do título europeu. Então, esse olhar para um campeonato, para um caminho, num formato Copa do Mundo, como muita gente tem brincado, né? A história de vai ser numa sede fixa e você tem ali jogo único no mata-mata. Isso dá uma embaralhada muito grande em qualquer análise do sorteio. Mas vamos falar sobre os jogos. Convido você a participar aqui embaixo. Que tipo de zebra ou surpresa você espera para essa reta final de Champions? O que você imagina que vai ser fundamental para definir esse caminho até a final da Champions nessa temporada, uma temporada tão diferente, tão impactada pela paralisação do futebol, pelo ajuste do próprio formato, uma mudança no regulamento para a Champions. Quero saber de vocês aqui nos comentários. Se inscrevam aí no canal se você ainda não se inscreveu, aperta aí o sininho também para receber notificação, curta o vídeo e deixa o comentário. Quero saber de vocês os palpites, as previsões, as expectativas também. E aí vamos falar, acho que por 2 caminhos diferentes, né? Até porque a gente tem estágios diferentes até aqui. Um deles é o estágio dos confrontos que não foram definidos ainda das oitavas, e aí é sempre bom fazer esse esclarecimento, né? Reforçar isso. Os jogos que tiveram ida terão volta. Então, os confrontos das oitavas que não foram definidos antes da parada terão sim a realização dos jogos da volta na casa dos mandantes. Esses jogos não serão em campo neutro, a não ser que tenha algum tipo de limitação por parte do governo, impedindo que aconteça o jogo lá, algo do tipo. Mas não é o caso. A UEFA definiu isso, emitiu um comunicado falando sobre isso. Então, o que todo mundo imagina e espera hoje é que os jogos de volta dos confrontos ainda abertos das oitavas sejam realizados com portões fechados na casa dos mandantes. É claro que sem público, diferentemente do jogo da ida, o que já tem uma diferença aí, mas era o que dava para fazer. Eu acho que a saída da UEFA até foi a melhor do ponto de vista de formato. A gente falou sobre isso num Corujão, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser acompanhar. Na época a gente debateu a questão da mudança de formato para definição dessa reta final da Champions. Então eu tô com os confrontos aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição os confrontos, o caminho também, para quem quiser acompanhar de olho aí para não ficar tão confuso só falando, mas se a gente olha para as oitavas, vamos começar pelas oitavas então. É bom lembrar, né? Tem confrontos abertos aí. É verdade que o Bayern já encaminhou bastante diante do Chelsea, então é muito difícil imaginar o Chelsea passando no confronto contra o Bayern, até porque o Bayern é um dos times mais embalados, ou era, né? Se a gente pensar que a temporada alemã acabou. O Bayern tem esse período agora também de espera e retomada para quando a Champions voltar. Mas o Bayern foi o time muito embalado em 2020 como um todo. Isso começou justamente naquele período lá da vitória do jogo da ida contra o Chelsea. Então o Bayern é, dos times ainda nas oitavas, quem está mais encaminhado para a vaga nas quartas. Então tem aí Bayern e Chelsea ainda para ter a volta. Real Madrid e Manchester City, importante. O Manchester City tem uma vantagem bastante relevante também, mas é um confronto pesado, é um confronto que todo mundo tem bastante expectativa.
Lyon e Juventus, a ida foi surpreendente, o que mantém o Lyon vivo, por mais que a Juventus fosse favorita, e talvez fosse o maior favoritismo das oitavas, esse confronto está indefinido também, é bom lembrar. E Napoli e Barcelona, que também tinha um favorito claro, que era o Barcelona, mas o Napoli fez um bom jogo de ida, e o Napoli evoluiu bastante com o Gattuso, e tem sido um time capaz de executar propostas defensivas, de conseguir reduzir espaços para os adversários. E o Barcelona não tem sido nada convincente nas últimas semanas, especialmente quando precisa abrir espaços nas defesas fechadas. Então aí a gente tem 3 confrontos das oitavas que estão bem abertos. Tirando o Bayern, que já está muito encaminhado, o Manchester City sim, tem uma boa vantagem, mas o confronto é com o Real Madrid. Então não dá para cravar que já passou de forma alguma. Barcelona e Napoli, e Lyon e Juventus, que eram confrontos de amplo favoritismo, são, nesse momento, abertos também. E aí, pra gente fazer o cruzamento, né? O vencedor de Real Madrid e Manchester City vai enfrentar o vencedor de Lyon e Juventus. E aí, sim, esse confronto nas quartas já é em jogo único. Assim como o jogo único em Portugal pro vencedor de Napoli e Barcelona contra o vencedor de Chelsea e Bayern. Então, esses 8 times estão de um lado da tabela. Um finalista vai sair de Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus, Napoli, Barcelona, Chelsea, Bayern. Um finalista vai sair daí. Se a gente for olhar para momento, eu repito, o time mais embalado até então era o Bayern. Mas dá para falar só em momento ou pegar um outro momento e tentar transportar isso para Champions? Porque aí vai ter um componente que é muito interessante dentro da ideia de Copa do Mundo, que é a Champions vai ser definida por quem conseguir apresentar um bom nível em 2 semanas. Então a Champions não vai ser uma representação da temporada, assim como uma Copa do Mundo é a representação de um mês, né? Que você pode ter um time bem, um time mal, um desfalque importante, um jogador que joga muito naquele período. Então você acaba meio que simbolizando um ciclo inteiro em um mês de Copa do Mundo. Nessa temporada, a gente vai ter a definição com 12 times vivos, mas a definição em basicamente 2 semanas do campeão europeu. Então vai ser muito a questão do momento, de quem embalar, encaixar naquele momento e conseguir, em confrontos rápidos, de tiro curto, o sucesso. Então, eu realmente acredito numa temporada muito imprevisível. É claro que você olha para a qualidade dos times, isso tende a oferecer um favoritismo, como eu falei. Se a gente olha para a qualidade, para o nível recente do Bayern, a gente vai apontar o Bayern como hoje um dos principais candidatos. Mas dentro desse formato, dá para esperar absolutamente tudo. Do outro lado da chave, onde já estão definidos de fato os confrontos das quartas, porque não ficou, curiosamente o sorteio jogou todos os confrontos pendentes das oitavas para um lado e todos os já classificados para as quartas para o outro. Então o outro lado da chave ficou bem menos confuso, né? Porque um lado da chave você tem um finalista saindo de 8 times. Do outro lado, você tem um finalista saindo de 4 times. E aí são os confrontos entre Atalanta e PSG, que é um super confronto, um confronto interessantíssimo, por diversos motivos. A pressão do lado do PSG, a ideia de que o PSG pegou uma chave teoricamente favorável, mas o que às vezes acaba ofuscando a dificuldade que pode ser enfrentar a Atalanta, e a Atalanta tem sido um dos times mais agradáveis e fortes da temporada. A retomada da Atalanta foi muito forte dentro do próprio campeonato italiano, é verdade, sofrendo dentro dos jogos, mas reagindo. São 2 times de muita capacidade ofensiva, então como vão ser as posturas aí? Vai ser um jogo frenético, aberto? Como vai ser a Atalanta tentando pressionar e impedir uma saída de bola do PSG do Thomas Tuchel, sendo que o PSG, escapando dessa primeira pressão, pode ter um ataque imparável na frente, porque isso pode representar espaço para aceleração com o Neymar, com o Mbappé, então, com o Di Maria. Você tem um ataque muito poderoso de um lado, e do outro lado um time de muita personalidade e capacidade ofensiva também, que é a Atalanta. Taticamente tem tudo para ser um grande duelo. Para mim é o grande duelo, embora não seja o mais midiático, o que mais mobilize, mas Atalanta e PSG é um duelo gigante. E de novo, né? Esses times estão a 3 jogos do título, a 3 vitórias do título europeu, do inédito título europeu. Porque um jogo para as quartas, um jogo para a semi e um jogo na final. Num lado da chave em que ninguém foi campeão até hoje da Champions. Então, Atalanta e PSG fazem esse super confronto e o vencedor pega o vencedor de um outro confronto interessantíssimo, que é entre Leipzig e Atlético de Madrid. É claro que, quando a gente olha para nome, para peso, todo mundo automaticamente vai falar: Atlético de Madrid e PSG são os favoritos desse lado. E ok nessa visão, não tem nada de errado nisso. Mas olhando para o nível de competitividade e a força ofensiva da Atalanta, olhando para o
nível estratégico e de competitividade do Leipzig, dá para esperar bons jogos. No confronto especificamente entre Leipzig e Atlético, tem algumas questões muito interessantes, principalmente partindo do duelo entre Simeone e Nagelsmann, porque são dois ótimos treinadores, e aí vai ficar muito aquela questão. O Leipzig, que muitas vezes é tão forte fazendo um jogo das transições, dificilmente vai ter campo para acelerar tantas vezes diante do Atlético do Simeone. Por outro lado, o Simeone, por não enfrentar um favorito ou um gigante europeu, ele deixa de ter aquele argumento de jogar com uma estratégia mais defensiva, esperando mais. Ele passa a ter, teoricamente, uma iniciativa ou uma busca por um protagonismo, de tentar atacar, de tentar dominar, que pode aí sim oferecer espaços para um tipo de jogo que o Leipzig sabe fazer muito bem. Ao mesmo tempo, a gente já viu o Nagelsmann utilizando diferentes estratégias, se adaptando muito aos jogos, aos cenários, aos adversários, para variar estrategicamente. E o Leipzig atropelou o Tottenham na fase anterior, é bom lembrar, enquanto o Atlético de Madrid eliminou o atual campeão, o Liverpool. Então é um confronto muito rico do ponto de vista estratégico dos técnicos, o que os times podem apresentar aí também. E desse lado, então a gente vai ter esse finalista inédito. Atlético de Madrid, Leipzig, Atalanta ou PSG. Um deles está na final. Agora resta saber quem vai ser. E acho que aí tem algumas questões que são realmente muito imprevisíveis. Por exemplo, como o PSG vai voltar de uma pausa mais longa do que os adversários? Porque a Atalanta está embalada nesse período pós-volta, né, pós-parada, enquanto o futebol na França foi interrompido e o campeonato foi encerrado precocemente. Então, o PSG vai ter ali as Copas Nacionais, mas vai estar num período de retomada das atividades, enquanto a Atalanta vai estar com um ritmo maior. Isso vai ser definitivo? Isso vai ser decisivo para uma final, uma reta final de Champions? Não dá para saber até que ponto. Então, isso tudo aumenta o lado aleatório dessa reta final tão imprevisível de uma Champions que já era equilibrada. Vamos lembrar que na Champions da temporada passada, essa sensação já tinha ficado nítida, de que o cenário da competição europeia, da principal competição europeia, trazia uma competitividade num equilíbrio maior do que na maior parte da década. A temporada passada mostrou isso. E essa temporada reforça isso. E agora com esse elemento a mais da mudança do regulamento, da mudança do formato, fazendo com que tudo que já era equilibrado fique ainda mais imprevisível. Então a expectativa é a maior possível. Quero saber de vocês, o que vocês esperam, qual confronto vocês esperam mais. Eu falei um pouco mais dos confrontos das quartas que já estão definidos, porque a gente tem confrontos pendentes nas oitavas ainda, então fica tudo muito distante na hora da gente avaliar possibilidade de cruzamento do outro lado da chave. Mas sim, para a galera que tenta fazer esse exercício de quais clássicos podem aparecer, de um lado da chave, é possível sim que aconteça um Real Madrid e Barcelona na semifinal. Mas os dois estão numa situação complicada nas oitavas, então eles ainda têm que percorrer um caminho longo para essa possibilidade de semifinal, que é sempre um jogo, o jogo mais aguardado do futebol europeu, que é Real Madrid e Barcelona nessa década principalmente. Ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade aí de um Barcelona e Bayern nas quartas, que já seria um outro confronto muito pesado e que traz memórias muito importantes ao longo dessa década, inclusive a possibilidade hoje da gente imaginar um Bayern favorito, bem favorito até, diante do Barcelona, que não garante absolutamente nada na hora de 90 minutos. Mas aquela ideia do Bayern, do rolo compressor contra um Barcelona com dificuldades com posse de bola, pouco produtivo, sem profundidade, traz a memória de um Bayern que em outros tempos atropelou o Barcelona. Agora, a gente tem que esperar a primeira parte, né, a primeira etapa ou as primeiras etapas desse processo para conseguir projetar um pouco mais para frente. Vai ser um mês e tanto, o mês de julho, no sentido de competições europeias, porque o próprio calendário, desmembrando os jogos para que cada jogo das quartas ali num dia, vai virar uma maratona de grandes jogos decisivos na Europa e de grandes possibilidades também, porque esse sorteio realmente gera a expectativa das maiores. Então, eu falei sobre Bayern e Barcelona como uma possibilidade. Outra possibilidade seria de Cristiano Ronaldo contra o Real Madrid nas quartas, com Juventus e Real Madrid. Mas os dois vão precisar correr atrás, né? Tanto Juventus quanto o Real Madrid, porque ainda estão nas oitavas e estão em desvantagem. Enfim, daria para ficar falando horas sobre o sorteio da Champions, as possibilidades, os cruzamentos, as histórias. E quando a Champions de fato voltar, aí a gente tenta fazer vídeo basicamente todo dia aqui para falar sobre essa maratona de jogos, sobre as análises dos jogos, de repente até algumas lives sobre o assunto também, muita gente pede. Então deixe nos comentários aqui, falem sobre os jogos, sobre o sorteio, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Um abraço e até a próxima.